E nós estamos agora recebendo aqui no estúdio da CBN Campo Grande a presidente do Sindicato dos Bancários de Campo Grande e região, Neide Rodrigues. Bom dia, Neide. Obrigada aí por participar agora desse bate-papo aqui com a gente. Bom dia, Lígia. Bom dia, ouvintes da CBN. É muito importante, né, receber esse convite, poder estar aqui falando um pouquinho da categoria que eu represento. É um prazer. Então, eu vi que o Sindicato dos Bancários de Campo Grande e região é uma região alongada, estendida, porque vocês representam 27 municípios, é isso? 27 municípios e a distância para nós fazermos visita constantemente é bem longa. Nós pegamos aqui até Costa Rica, Pedro Gomes, por exemplo, Norte Camapuã, então assim, é bem distante Coxim, e vai também até Bonito, Miranda. Então, é de uma ponta na outra, mas a gente não deixa de estar ouvindo esses trabalhadores. Tipo assim, a gente se organiza mensalmente para fazer visita à base. Neide, qual é hoje a maior demanda aí do sindicato em relação à luta dos direitos dos bancários? Então, nós temos muitas conquistas já. A gente costuma dizer conquistas porque o trabalhador precisa saber que nada vem de graça, né? Que tudo que tem hoje, que ele tem, foram conquistas do movimento sindical dos trabalhadores. Mas hoje a nossa grande demanda é pela qualidade de vida dos trabalhadores, porque tem um número muito alto de bancários adoecendo e o problema é a doença mental. E a gente tem percebido que essa situação é em virtude das altas metas que os bancos impõem aos trabalhadores, vendas de produtos, no momento em que ninguém está comprando nada, né? Então, você vai fazer uma abertura de um financiamento, uma procura, você acaba tendo que vender um cartão de crédito também. Então, isso acaba, de certa forma, o trabalhador vendo que ele está empurrando uma situação para um trabalhador que está precisando de ajuda. E ele acaba dificultando mais a vida. Então, assim, isso tem incomodado muito o movimento sindical, porque o número de trabalhadores adoecidos é muito grande. Eu estou lendo aqui que 1% do emprego formal no Brasil é da categoria bancária. E quando se fala em afastamentos por doenças mentais, esse tipo de situação, os bancários representam 24%. Então, é um número que não acompanha a categoria, é muito maior dentro dessa categoria, né? Pois é, aí você veja bem, a situação é alarmante para nós, e isso porque está se tratando de uma categoria bancária onde a gente tem um certo controle, tem uma negociação permanente nacional. Quantos outros trabalhadores estão adoecendo assim também? Recebemos recentemente um trabalhador no sindicato que ele surtou na agência, ele simplesmente largou tudo e é de uma rede oficial e foi procurar ajuda no sindicato porque ele entendia que ele não vai mais fazer aquilo que o banco está impondo, de vendas de produto que vai prejudicar, ou de cobranças absurdas, de renegociação de dívidas com taxa de juros altas. Então, cada vez mais a gente precisa estar negociando com os bancos sobre essa situação. Esse é um ponto que está no ponto de pauta agora para a nossa negociação. Estamos com uma conferência agendada sobre a saúde do trabalhador para tratar dessa questão. Então, vocês estão aí num movimento nacional em relação a isso, né? Sim. Movimento nacional. Nós temos o Sindicato dos Bancários, os trabalhadores bancários, na verdade, eles são organizados nacionalmente. Nós temos um comando nacional e tudo que nós vamos definir, a gente define no conjunto, no coletivo. Por isso tem um resultado. O que o bancário ganha aqui, ele ganha em qualquer outra parte do país. É tudo muito bem organizado e tabelado. Neide, a gente tem uma situação de mudanças, né, no mundo, né, em relação à tecnologia, a desenvolvimento de novos postos de trabalho, inclusive ligados à tecnologia. Então, hoje nós temos bancos virtuais, cada vez menos os clientes vão às agências. Isso não impacta diretamente em vocês no sentido de reduzir, então, o trabalho de vocês em algum momento? Não aconteceu isso? A redução de trabalhadores aconteceu. É uma redução altíssima. Aumentou alguns pontos de serviço, digamos assim, com o sistema digital. Mas não deixa de ter o atendimento para o cliente. O cliente precisa ser atendido. O que nós temos feito a discussão com os bancos é que não dá para você impedir a entrada do cliente, porque é uma concessão pública. Né? Se é uma concessão pública, nem todo mundo tem acesso ao sistema digital.
não é todo mundo que está preparado ainda. Então, é um preparo que a gente vai ter que ter, e principalmente com as pessoas carentes, aquelas pessoas que não têm esse mecanismo ainda e que Não precisam tem das até a agências. agilidade de lidar com isso e num apertar de dedos Muito ali difícil. pode fazer algo errado, E né? aí é que pode acontecer a fraude também, né? Uhum. Muitos bandidos ficam na porta dos Dos bancos. bancos. E aí ele pede auxílio, pede ajuda. Então a gente sempre orienta que a ajuda tem que vir do trabalhador, por isso que a gente pede muito que o acesso seja permitido, que as pessoas possam realmente tem esse direito de entrar dentro da urgência, de ser atendido lá dentro com toda a segurança. Nós tivemos a diminuição de muitas agências, né? De bancos privados, de bancos, inclusive, públicos, né? A gente tem percebido esse movimento. E quando você sentou aqui há pouco, você comentou que até portas giratórias estão tirando dos bancos. Explica isso para a gente, porque eu ainda não vi essa situação. Os bancos alegam que algumas agências só são de negócios e que não tem mais transação nenhuma de valores. Então, não há necessidade de ter nenhum tipo de instrumento de segurança dentro das unidades. Nós contestamos, nós estamos inclusive com uma ação, né, o Bradesco, principalmente, é o banco que está fazendo essa retirada. Nós entramos com a ação na Justiça e conseguimos uma liminar, a liminar está sendo questionada pelo banco, para manutenção, se nós queremos a manutenção da porta giratória. Até porque, por exemplo, uma agência do Bradesco na Costa e Silva, um ponto complicado ali naquela região. Movimentada, né? Com um ponto de ônibus na frente. Uhum. E aí as pessoas ficam desamparadas, porque a porta está escancarada. Né? Filas de gente para entrar na agência. E ninguém sabe, o bandido não sabe que ali não tem. É uma agência bancária, para ele tem sim condições, e outra, ele pode entrar e ameaçar as pessoas que estão ali, e que segurança que tem esses trabalhadores, esses clientes que estão dentro da agência. Uhum. Então, para nós é fundamental que, inclusive, os nossos políticos também nos ajudem nessa situação, porque é poder público. Uhum. E aí tem um dado aqui que eu achei interessante. Atualmente, o sindicato que você representa aqui de Campo Grande região, com 27 municípios, reúne em torno de 2.400 trabalhadores, é isso? Sim. Há uma década, esse número era mais que o dobro de trabalhadores nos bancos, né? Então, para ver aí como tem reduzido mesmo, né, o atendimento direto ao público. Reduziu muito, fecharam várias unidades, com as fusões dos bancos também, né? Uhum. Nós tínhamos aqui o HSBC, que o Bradesco adquiriu. Nós temos os bancos públicos com fechamento de unidades do interior, que foi uma luta que o sindicato sempre travou para impedir que isso aconteça, porque não é justo as pessoas do interior virem para Campo Grande correndo risco, porque não tem um posto de atendimento. E nesse tempo todo, e foram diminuindo. E os bancos públicos não fizeram concursos. E tem gente que se aposenta, né? A maioria das pessoas nos bancos públicos, eles vão se aposentando. Uhum. Vai tendo programas de desligamento, que é o PDV. Uhum. Então, com o PDV, que só tinha na rede pública, passou a ter também na rede privada, e com isso, vários trabalhadores optaram por aderir ao PDV, e aí não teve reposição do quadro. Uhum. Eu estou lendo aqui que tem banco que está apostando, inclusive, em um novo formato aí de atendimento, sem caixas e sem gerente operacional. Como é que isso fica na prática? Isso é uma discussão que nós já assim, há mais de 5 anos, o movimento sindical já vem discutindo sobre isso. É natural que isso aconteça mesmo, as coisas vão evoluindo, né, e vai acontecendo. Já tem agências já que não tem mais o operador de caixa. Né? Com as demandas e as cobranças do movimento sindical, os bancos acabam retornando novamente, lentamente, a colocar o atendimento, porque a gente tem provado a necessidade. Mas é uma coisa que, naturalmente, eles vão... É muito trabalho para o sindicato, porque quando a gente menos espera, eles já tiraram o gerente, já tiraram o atendente e já tiraram o caixa também. Porque algumas situações... de resolver questões burocráticas da conta ou de alguma transferência, em que não se resolve por telefone, né? Se resolve pessoalmente. Sim. Então, você precisa procurar alguém numa agência. Você precisa procurar e precisa de agilidade. E esse trabalhador que está lá, ele está fazendo 10 funções. Então, ele acaba com sobrecarga de trabalho, porque o banco não está admitindo
e só está demitindo. E aí esse único trabalhador que ele entra às 8 horas da manhã, e que a maioria da população acha que o trabalhador só trabalha 6 horas, só o horário que a agência está em funcionamento, que não é verdade, ele acaba saindo 9 horas, 10 horas da noite, porque não dá conta. Então, isso é mais um motivo para a gente discutir que o trabalhador acaba adoecendo, porque ele fica ali na empresa quase que 15 horas por dia, com acúmulo de trabalho, tem que dar conta, e se der alguma diferença, ele tem que pagar. Nós tivemos ontem a reunião do Copom, que era super aguardada, né? O Comitê de Política Monetária lá do Banco Central, justamente para definir a taxa básica de juros. E a taxa não baixou, né? E nem sinalizou, né? O comitê nem sinalizou que essa taxa possa aí baixar a partir do mês que vem, ou enfim. Como é que o sindicato analisa essa situação do ponto de vista dos trabalhadores? Então, nós, os trabalhadores bancários, juntamente com as centrais sindicais, estamos fazendo movimentos já, né, alguns dias, na tentativa de sensibilizar. Eu acho que essa é uma palavra que a gente costuma usar muito, sensibilizar o Campos Neto de que não é possível mais a gente ter uma taxa de juros tão alta, a mais alta do mundo. Então, para você ter uma taxa tão alta assim, você acaba penalizando o trabalhador. Porque como é que você vai financiar uma casa? Você vai pagar 3 casas. Como é que você vai financiar um veículo? Então, assim, se não tem venda, você acaba uma corrente. Né? As empresas não estão vendendo, o comércio está parado. A gente precisa de uma taxa de juro menor para você poder ter se baixar a condições. taxa, vai disparar a inflação, que ele não tem outro mecanismo nesse momento. Né? Mas a situação não é essa, né? Tem todos os apontamentos técnicos dizendo ao contrário. Então, assim, eu acho que é mais uma briga política, né, de não querer mesmo baixar, mas a gente vai continuar fazendo a nossa parte, orientando as pessoas, os trabalhadores, a sociedade, a encampar essa luta, porque é importante. É importante para todos nós. O Brasil precisa ter um crescimento, né? E o governo está fazendo sua parte. E como que vocês pretendem aí, se você falou em tentar sensibilizar aí o Copom, como é que vocês pretendem mobilizar aí a sociedade, unir a vocês para poder buscar soluções para essas situações? Eu acho que vocês são um canal importante para Agora, nós. Sim, eu acho que é muito importante, né? E a gente precisa estar junto nisso. Mas não é só isso, porque muitas pessoas não têm, as pessoas estão com a vida tão corrida que às vezes você não tem um tempinho para você dialogar com essas pessoas. Para analisar. Para analisar. E vai deixando, né? E vai deixando. Só quando realmente tem um prejuízo pessoal para ela, é que ela para, acorda. Aperta no pescoço. Exatamente. Né? Então, assim, a gente tem que. Nós estamos fazendo divulgação realmente na mídia, como estamos fazendo com vocês. Nós estamos fazendo panfletagem no centro da cidade, atividades no comércio e mais ainda com nossos bancários, porque são formadores de opinião, é o que nós representamos, e nós vamos estar fazendo um trabalho, e estamos já fazendo um trabalho intenso com essa categoria. Muito bem. Eu conversei aqui com a Neide Rodrigues, que é aí presidente do Sindicato dos Bancários de Campo Grande e região. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês pela oportunidade.